Os irmãos, vamos estar meditando a palavra de Deus. Os irmãos podem permanecer sentados. Vamos estar lendo aqui em Marcos, capítulo de número 15, versos 21. Aleluia. Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versos 21. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E constrangeram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Aleluias. Nós vemos aqui, irmãos, Jesus, ele caminhando agora para o Gólgota, irmãos, para cumprir a vontade de Deus, para que eu e você pudéssemos esta noite estar aqui celebrando com alegria, irmãos, o corpo dele, o sangue dele, pudéssemos estar libertos do pecado, irmãos, para que pudéssemos as nossas feridas ser saradas, pudéssemos então a alegria tornar a nossa vida novamente, irmãos, pudéssemos agora viver em liberdade, em novidade de vida. Jesus estava caminhando, irmãos, com dificuldades. Havia a noite inteira ali passado por um julgamento, havia sido agora castigado, caluniado. E não bastava agora colocar uma cruz pesada para ele carregar para a sua morte. E vemos aqui nesta história que Jesus ali, se definhando aquela cruz pesada, e agora aparece um homem. Parece um homem. E esse homem, a Bíblia fala que chamava Simão, Cirineu. Aleluias. Ou seja, o nome dele era Simão. Cirineu era o lugar da onde que ele morava. Nós podemos imaginar, irmãos, o impacto, a mudança que trouxe sobre a vida deste homem. Muitas vezes agora ele vindo do campo, como a leitura foi dita, e naquela época era a época de Páscoa, onde muitas pessoas se reuniram ali. Eu creio que ele, como judeu prosélito, vindo talvez com a sua família agora, porque a Bíblia fala que ele tinha 2 filhos. Tinha sua esposa, Alexandre e Rufo. A Bíblia aqui não relata o nome da sua esposa. Mas penso eu, irmãos, depois de uma viagem talvez longa de Cirene até agora Jerusalém, e agora naquele momento, ele vindo do campo talvez para trabalhando para poder sustentar sua família, trabalhando para sanar suas dívidas, honrar os seus compromissos. Além do cansaço, agora ele é incumbido de carregar a cruz de Cristo. Aleluias. Às vezes, nós não entendemos, irmãos, o chamado de Deus na nossa vida. Às vezes estamos em meio ao cansaço, irmãos, talvez trabalhamos o dia todo. E Deus agora nos coloca num caminho, irmãos, de cruz. E Deus nos coloca no caminho de cruz. Mas a pregação de Paulo, aleluias, o pregador dos gentios, era voltado à mensagem da cruz. A mensagem agora da novidade de vida, a mensagem de salvação. Aleluia, era esta a mensagem de Paulo. Isso não é diferente, não pode ser diferente na minha e na sua vida. A mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Aleluia, muitas vezes para que a obra de Deus se realize em nós, irmãos, precisamos carregar a cruz. Aleluia, eu não sei que tipo de cruz você tem nesses dias carregado. Será que é a cruz a qual Deus preparou para você? Ou é a cruz a qual você escolheu encarregar? Aleluia, aqui foi imposto a ele. E ele carregou. Ele carregou uma vez porque ele foi obrigado. Mas depois ele carregou a cruz pelo resto da sua vida de livre e espontânea vontade. Porque nós vamos ver que Simão, o filho dele, ele ensinando o seu filho, agora Rufo, que foi um dos companheiros que Paulo relata
de ministério, que ajudou nas suas viagens missionárias. Ele se desempenhou um papel de pai muito importante na sua casa. A sua esposa ali pôde ajudar na obra missionária de Paulo. Depois que Simão teve um encontro com a cruz, a vida dele foi diferente. Aleluias! Será que você tem tido o encontro com o Senhor? Será que a tua vida tem sofrido mudança por conta da cruz de Cristo? Ou tem continuado a mesma coisa? Que esta noite possamos, irmãos, enganjarmos de coração nesta obra redentora de Jesus. Porque cruz, irmãos, aleluia, é sinônimo de vontade de Deus. É colocar Deus em primeiro lugar. Será que você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida? Ou a sua cruz você tem escolhido, aleluia, outra coisa a não ser Deus? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida, aleluias? Esta noite Deus nos oferece a cruz de Jesus, aleluias, ao contrário de Jesus, aleluias, que não estava conseguindo carregar a cruz, aleluias, por tantos pecados da humanidade, aleluias, estava difícil, irmãos, para Jesus. Ao contrário de Jesus, nós, aleluias, Deus nos ajuda a carregar nossa cruz. Jesus precisou de ajuda, mas agora Deus nos ajuda, olha para você ver. Será que esta noite possamos a perceber que muitas vezes nós pensamos em parar, em desistir, colocamos outras prioridades a não ser Deus, e as coisas não começam a dar certo, e Deus agora tem que chamar nós novamente. Deus tem que nos obrigar, aleluia. Será que temos que esperar Deus nos obrigar, aleluia, a tomar a cruz de volta, aleluia? Que esta noite, aleluia, possamos tomar a cruz de Jesus, irmãos. Possamos ser corajosos, aleluias. Em Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim, a si mesmo. Aleluia, ninguém obrigou Jesus, irmãos, a ir lá na cruz. Ninguém obrigou Jesus a ir lá na cruz. Jesus foi de livre e espontânea vontade, aleluia. Por mais que a cruz estivesse pesada, por mais que a coroa estivesse doendo na sua cabeça, aleluia, a multidão estivesse apertando ele, mas ele foi de livre e espontânea vontade, aleluia. Que esta noite possamos entender, aleluia, essa caminhada que Jesus fez por amor de mim e por amor a você, por amor de nós, irmãos, aleluia, não foi em vão. Aleluia, por que as coisas não têm dado certo na sua casa, na sua família, irmãos? Será que temos carregado a cruz ou temos esperado Deus, aleluia, pedir, carregue a cruz? Aleluia, enquanto a igreja ali precisa de sirineus, muitas das vezes a igreja precisa de Simão. Às vezes, Deus, eu não quero fazer desse jeito, Senhor. Desse jeito eu não concordo, aleluia, em fazer. E Deus tem que levantar Simão, aleluia, lá fora, de outro lugar, para vir ajudar o corpo de Cristo, aleluia. Que esta noite possamos, aleluia, entrar na brecha, aleluia. Senhor Deus, eu quero, Senhor, entrar nessa empreitada, Senhor Deus. Eu quero ser usado por Ti, porque eu sei que o Senhor me ajuda a carregar a cruz. Aleluias. Marcos capítulo 8, versos 34. E chamando a si a multidão, com os discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Aleluias. Que cruz que estamos seguindo, que cruz que estamos selecionando. Aleluia, que possamos esta noite entender que a mais pesada, aleluia, Jesus, estava sobre Jesus. E Jesus, aleluia, desta noite, aleluia, está aqui na pessoa do Espírito Santo de Deus, porque Ele venceu, aleluia, a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Esta noite vamos celebrar com alegria, aleluia, a oferta que Ele fez, a oferta de sacrifício vivo, irmãos, para cada um de nós, para que pudéssemos ter vida novamente. Aleluias. Bendito seja o Teu nome. Vemos, irmãos, que a cruz que estava sobre Jesus naquele momento, e aquela madeira
que muitas pessoas acreditam que está espalhada por aí. E muitos teólogos que buscam essas relíquias diz que se fosse juntar todos os pedaços de madeira da cruz que Jesus carregou, daria para encher um navio, irmãos. Daria para encher um navio. E nem 300 homens levaria ela. E muito dinheiro se daria, irmãos, muito dinheiro se daria para um pedaço daquela maneira, que diz supostamente ser a cruz de Jesus. E quanto muitas vezes, se não bastar isso, irmãos, da pessoa querer ter um objeto de adoração ali, de um pedaço de madeira, ou carregar um crucifixo, né, pendurado no seu pescoço, ou ter isso em algum lugar da sua casa. Mas as pessoas, aleluias, querem ter isso como um amuleto, querem pagar fortunas por isso, mas não querem, aleluia, espiritualmente dizendo, aleluia, viver a cruz, renunciar a sua vida, colocar Deus em primeiro lugar, fazer de Deus tudo, aleluias. Que possamos, aleluia, entender, irmãos, que servir Jesus não é um amuleto, irmãos, que não vai nos levar para o céu, não. Servir a Jesus e o que nos dá direito à salvação é cada dia, irmãos, pela vontade de Deus, muitas vezes passar por dificuldades e saber que estamos passando, mas é Deus que cuida de nós, porque estamos fazendo a vontade dEle. Carregar a cruz muitas vezes não é fácil, porque quando nós propomos em carregar a cruz de Jesus, nós temos que renunciar à nossa vontade, os nossos desejos, isso não é fácil, irmãos. Mas se optarmos em trocar a cruz, né? Eu vou fazer uma cruz personalizada agora, né? Que essa cruz não vai ter isso, não vai ter aquilo, né? Eu vou separar algumas coisas aqui, e essa cruz minha vai ser personalizada, irmãos. Não vai dar certo. Deus, aleluia, vai nos chamar para carregar a cruz. Porque o que nos comprou, que foi o sangue precioso de Jesus que nos libertou do pecado. Não foi uma madeira, irmãos. O que nos libertou foi o sacrifício voluntário de Jesus, não foi uma madeira. Mas que esta noite, aleluia, que possamos priorizar a vontade de Deus na nossa vida. Saber que Ele, aleluia, tem que ser em primeiro, aleluia. Cirene, irmãos, era uma cidade ali da África. E Simão era prosélito, onde muitos judeus ali havia. E judeus religiosos. E a Bíblia vai falar que depois que Jesus morreu, 57 anos depois, a mulher de Simão servia a Deus. Pensando que quando Simão teve esse encontro com Jesus e já existiam os seus 2 filhos, e aí depois Jesus morreu, e você vai contar mais 57 anos, quanto tempo de vida Deus concedeu a esta mulher, ainda fazia a obra de Deus, ajudava na obra do Senhor. Isso faz entender que quando estamos fazendo a vontade de Deus, aleluia, os nossos filhos vão bem, aleluia, Deus cuida da nossa vida financeira, Deus cuida da nossa casa, nós temos condições para ajudar a obra de Deus, irmãos. Nós não sabemos de que forma e de que maneira, mas Deus, Ele provê sobre a nossa vida. Mas nós não podemos, aleluia, facilitar a cruz. Nós não podemos personalizar a cruz. Nós temos que carregar a cruz de Cristo. Temos o Senhor Jesus, o Senhor morreu. O Senhor deixou uma tarefa muito importante, que era tomar a cruz e seguir o Senhor. Ou seja, optar em ter Deus em primeiro lugar na minha vida, é renunciar aos meus desejos e à minha vontade. Aleluia, será que temos feito isso? Aleluia, entrado pelo caminho da obediência, pelo caminho da renúncia, possamos entender, aleluia, que primeiro foi Jesus que Ele morreu. Ele foi primeiro, aleluia, dando a sua vida, nos garantindo a salvação, preparando o lugar, irmãos. Não vamos perder tempo aqui neste mundo, aleluia. Vamos continuar caminhando com o Senhor, cada dia tomando a cruz. Às vezes precipitamos, né? Precipitamos o sofrimento. Ah, mas amanhã, segunda-feira, tem conta para pagar, aleluias. Tem um monte de problema para resolver. Mas descansa no Senhor, porque quando nós optamos em seguir, em ter a cruz de Jesus para a nossa vida, é Ele que toma conta, irmãos. É Ele que toma conta, nós não entendemos como as coisas acontecem, mas nós confiamos, porque agora nós agimos por fé, nós não agimos mais por vista. Mas o que acontece é que muitas vezes nós deixamos Deus de lado, deixamos Jesus de lado, aleluia, e falamos: Senhor, o Senhor não vai conseguir resolver esse problema, Senhor.
E se eu optar que está com o Senhor, renunciar a esses prazeres, essas ofertas que a vida tem me dado, Senhor Deus, eu vou passar dificuldade, Deus. E muitas das vezes ficamos com medo, aleluias, de abraçar a causa, da gente enganjar na obra de Deus, enganjar no reino de Deus, aleluias, com fé, porque nós não acreditamos, aleluias, que Deus vai suprir a nossa necessidade. E as coisas começam, aleluias, a dar errado, porque nós não entregamos o nosso coração verdadeiramente para o Senhor. Paulo pregava aos judeus, que vocês são religiosos, vocês esperam um Cristo político. Não, Jesus já veio, aleluia, trazer salvação, aleluia, para nós. Liberte dessa idolatria, liberte dessa religiosidade, acredite. E muitas pessoas foram, aleluia, impactados, aleluia, com a vida de Simão. A Bíblia fala que Antioquia era uma das cidades mais missionárias que existia no povo, antigamente, do povo gentio. E ali estavam alguns representantes de Cirene. Eu quero conjecturar esta noite que depois de Simão ter tido um encontro, aleluia, com Jesus, aleluia, ele pôde então levar a palavra até aquele lugar e ser usado por Deus, de não somente salvar a sua mulher e seus filhos, mas toda aquela cidade, aleluia, e aquela cidade ser uma cidade de referência. Que possamos, aleluia, ser referência, aleluia, para onde nós fomos. Falar assim, um dia eu tomei a cruz de Jesus, um dia eu pude, aleluia, chegar bem perto de Jesus, aleluia, tomar a cruz dele, e algo diferente aconteceu dentro de mim que eu não consigo explicar. Eu só sei que é coisa do céu, aleluia, e eu quero te oferecer a ti, aleluia, larga e deixa essa religiosidade de lado, aleluia, viva o espiritual do Senhor, aleluia, passa a entender agora o que Deus tem para a sua vida, é salvação. É coisa do céu, coisas que nós não compramos e não achamos aqui na terra. Aleluia, esta noite possamos celebrar com alegria o corpo e o sangue do Senhor, porque Ele venceu. Ele chegou, aleluia, ali no Gólgota, aleluia, e em algum momento Jesus, Ele renunciou. Aleluia, falou assim, eu não quero mais morrer para esses pecadores. Não, Jesus, Ele renunciou à sua vida, mas não renunciou à obra de Deus. Ele renunciou, aleluia, à sua vontade. Eu creio que Jesus, irmãos, pensa só, 33 anos, não teve filhos, não teve família, a família dele era todos aqueles que faziam a vontade de Deus. Ele não teve essa oportunidade como eu e você temos hoje, irmãos, de ter uma casa, de ter uma família, de ter filhos, irmãos. Ele não teve. O que ele fez foi dar a vida dele, aleluia, por amor a mim e você. Ou seja, as coisas daqui da terra não importavam, irmãos. Muitas vezes valorizamos coisas daqui da terra e esquecemos da vontade de Deus. Colocamos prioridades das coisas daqui da terra e colocamos as coisas de Deus em segundo, em terceiro plano, porque muitas das vezes olhamos, não vai dar, Deus. Se eu, aleluia, for fazer isso, tal área da minha vida vai ser prejudicada, Senhor. E muitas das vezes nós não entendemos que já está sendo. Muitas vezes está comprometendo a nossa salvação, a nossa qualidade de vida com o Senhor, com Deus. Que esta noite Deus possa nos dar graça, aleluia, de continuar carregando a cruz. Que a partir desta noite possamos, aleluia, renovar a nossa aliança, aleluia, com o Senhor. Fala assim, Deus, abre os meus olhos espirituais, Senhor, eu quero continuar carregando a cruz, colocando o Senhor como prioridade na minha vida, renunciando os meus desejos, Senhor Deus, acreditando que o Senhor suprirá as minhas necessidades, não sei de que forma e de que maneira, Senhor, mas eu, pela Tua palavra, Senhor Deus, tomando a minha cruz e seguindo o Senhor, sendo discípulo de Ti, Senhor, sendo referência para onde que eu for, Senhor, possando testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, Pai, esse encontro maravilhoso que eu tive com o Senhor, aleluias, bendito seja o santo nome do Senhor Jesus, que possamos abraçar a causa do Senhor. Não vamos esperar Deus, aleluia, enviar Simão para ajudar o corpo de Cristo. Não vamos. Vamos já ser o Simão neste tempo agora. Senhor, em qual parte da cruz o Senhor quer que eu pegue, Senhor? O Senhor quer que eu pegue na parte de cima ou na parte de baixo? Vamos todos juntos, irmãos. Vamos nessa empreitada, pegar a cruz de Cristo, irmãos. Aleluia, mas se você querer pegar a cruz sozinho, aleluia, eu creio que vai ser difícil. A corda de 3 nós, ela é mais difícil de se arrebentar. Não, eu quero
pegar a cruz, mas eu quero servir sozinho, lá na minha casa. Aí as adversidades vão vir na sua vida, irmãos. E cadê o corpo de Cristo? Mas que esta noite, aleluia, porque eu sei que muitas das vezes, na hora que pensamos em vir para a igreja, na hora que nós determinamos, Senhor Deus, eu quero fazer isso na sua casa, na sua obra, Senhor. Muitas coisas se levantam, mas que esta noite está quebrado, aleluia, que está caído por terra, em nome de Jesus. Que todo sono, aleluia, que muitas vezes vem na tua vida, na hora que você prepara para vir para o culto, aleluia, que muitas coisas que você não entende que tem acontecido, que tem te atrapalhado, você de buscar, de ler a palavra de Deus, que nesta noite caia por terra, que possamos pegar junto, irmãos, aleluia, vamos estar juntos, unidos, hoje é culto de Santa Ceia, aleluia, culto de comunhão com o Senhor, que possamos aleluia, estar juntos, entrar aleluia, no céu juntos, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos querem receber essa palavra? Amém? Louvado seja o nome do Senhor.